Capítulo 24. Identidade dos Espíritos. Provas possíveis de identidade. Distinção dos bons e dos maus espíritos. Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar, com frequência mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fénelon, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas do caráter de Fénelon e que este não desaprovaria, há, se não uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É, neste caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória. Do momento em que o espírito não diz senão boas coisas, pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que toma um nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos fraude, e daí não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de apreender, e que vamos tentar desenvolver. 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos da sua personalidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição, e, apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam, assim, grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considera o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter chegado às primeiras classes, e se são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na terra, compreender-se-á que, entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como necessitamos de nome para fixarmos nossas ideias, podem tomar o nome de um personagem conhecido cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiães se fazem conhecer, o mais frequentemente sob o nome de um santo que veneramos, e geralmente sob o nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Daí se segue que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele como ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, qualquer que seja o nome pelo qual se invoca o anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento, e o nome lhe é indiferente. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas se não diz nada que desminta a elevação do caráter deste último,
há a presunção de que seja ele, e, em todos os casos, pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. A posição é diferente quando um espírito de ordem inferior se adorna de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras, e esse caso é tão frequente que não seria demasiado ter-se em guarda contra essas espécies de substituições. Porque é graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. A questão da identidade é, pois, como o dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa que quem o dá se chame Pedro ou Paulo. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo ocorre nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua pessoa mesma, que nos interessa, e é com razão que, nessa circunstância, se deve assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. 257. A identidade é muito mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhecem o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos, dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer, e dizemos, em consequência, que aí está um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém, e geralmente esse pedido o ofende. Por isso, deve-se evitar fazê-lo. Deixando seu corpo, o espírito não está despojado de sua suscetibilidade. Melindra-se com toda questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Perguntas há que ninguém ousaria fazer-lhe, se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às convenções. Por que, pois, ter-se-ia menos consideração por ele depois da sua morte? Que um homem se apresente em um salão declinando seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa para provar que é ele mesmo exibindo seus títulos, sob o pretexto de que há impostores? Esse homem, seguramente, teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se o apostrofasse assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de nos provar respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos vosso nome, prenome, o de vossos filhos, o que fazieis tal dia, a tal hora, etc. O que teria respondido? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. 258. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes, que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos,
Frequentemente, eles mesmos e espontaneamente dão provas irrecusáveis de sua identidade, pelo seu caráter que se revela pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades da sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes, e cuja exatidão se pôde verificar. As provas da identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas, que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Ouvir o fato relatado no número 70. 259. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que é aquele que diz ser. Ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua de um sacrilégio e que depois de ter começado a escrever, afirmo em nome de, se detém e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade. Ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou, etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e juram tudo o que se queria. Um deles se comunicou por um médium dizendo-se ser Deus, e o médium, muito honrado com tão alto favor, não hesitou em crer. Evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz, não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável porque Jesus está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Eu não disse que sou Jesus. Disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. 260. Pode-se também colocar entre as provas da identidade a semelhança da escrita e da assinatura, mas, além de que não é dado a todos os médiuns obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Isso é, pois, apenas uma presunção de identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias que a acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus, ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer não pode lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. 261. Dir-se-á sem dúvida que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simularam o estilo evangélico e prodigalizaram, a torto e a direito, esses nomes bem conhecidos. Em verdade, eu vos digo. Mas quando se estudou o conjunto, sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando, ao lado de belas máximas de caridade, se viram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para iludir-se. Sim,
Certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma parte aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que quanto mais seja elevado o nome sob o qual o espírito se anuncia, tanto mais deve inspirar desconfiança. Quantos médiuns tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria ou um santo venerado? Distinção dos bons e dos maus espíritos. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. Ouvir Escala Espírita, o Livro dos Espíritos, número 100. 263. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem, da maneira mais absoluta, toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire à baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma e, então, mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. 264. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas, concluir-se-á que tudo o que, na linguagem dos espíritos, revele uma falta de bondade e de benevolência, não pode emanar de um bom espírito. 265. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados,
ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente, crê-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra. Longe disso. Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espírito. 266. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito admitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham, e porque nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder, e por isso mesmo provam o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir, e que deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e amadurecer. É a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. 267. Podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, não se gabam jamais, não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia, é indício característico de inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Quinto, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção.
Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. 224. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que seja o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, as circunstâncias e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações, levando o mesmo nome, estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. Sétimo, os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, mostra a fraude se o espírito se diz um espírito esclarecido. Oitavo, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. Nono, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia de ideias e de expressões, claro, inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Os espíritos inferiores ou falsos sábios escondem sob a presunção e a ênfase o vazio dos pensamentos. Sua linguagem frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura à força de querer parecer profunda. Décimo, os bons espíritos jamais ordenam. Não se impõem, aconselham e, se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. 11º. Os bons espíritos não lisonjeiam. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. 12º. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. 13º. É preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seria soberanamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14º. É preciso também desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados
e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque, frequentemente, é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por esse meio, afagam a vaidade do médium e dela se aproveitam para induzi-lo, frequentemente, a diligências lamentáveis ou ridículas. 15º. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não têm jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiveram esse caráter ou forem condenadas pela razão e, maduramente, refletir antes de as tomar, porque se exporia a mistificações desagradáveis. 16º. Reconhecem-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar, enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. 17º. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. 18º. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. 19º. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais ante os quais a ninguém poderiam enganar. Sua ação sobre o médium é, algumas vezes, violenta e provoca neste movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva, que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. 20º. Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Os homens fracos são seu alvo para os induzir ao mal, empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de seu poder oculto para melhor convencer, procuram desviá-los da senda da verdade. 21º. O espírito de homens que tiveram, na terra, uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, estão ainda sob o império das ideias terrestres e carregam consigo uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias que tinham neste mundo, o que é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. 22º. Os conhecimentos com os quais, frequentemente, certos espíritos se adornam com uma espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. 23º. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige, porque os espíritos inferiores, ignorantes eles mesmos, tratam com frivolidade as questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na terra para ter, no mundo espírita, a soberana ciência. Só a virtude pode, em purificando-o, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. 24º.
Da parte dos espíritos superiores, o gracejo frequentemente é fino e picante, mas jamais é trivial. Entre os espíritos gracejadores que não são grosseiros, a sátira mordaz frequentemente é muito oportuna. 25º. Estudando-se com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso não poderia enganar. 26º. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mal aos seus olhos. A tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação, a retidão do julgamento. Mas disso não suspeitam, é o defeito sobre o qual mais nos iludimos. Todas as instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós os completamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos sobre os pontos mais importantes. 268. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Primeiro, por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem, como distinguis um estouvado de um homem sensato. Já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca e não dizem senão boas coisas. Não querem senão o bem. É a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Não é dado senão aos espíritos superiores conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Segundo, a ciência num espírito é sempre um sinal certo de sua elevação? Não, porque está ainda sob a influência da matéria e pode ter vossos vícios e vossos preconceitos. Há pessoas que são, nesse mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Credes que, desde que o deixem, perdem esses defeitos? Resta-lhes, depois da sua partida, sobretudo àqueles que tiveram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa essas más coisas. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, se impõe às pessoas simples e aos ignorantes, que aceitam sem controle suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de fazer um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo, e os médiuns se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Eis aí o que reclama um grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. É para distinguir o verdadeiro do falso que é preciso empregar toda a sua atenção. Terceiro, muitos espíritos protetores se designam sob o nome de santos ou de personagens conhecidos. O que se deve crer a esse respeito? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, há poucos que têm um nome conhecido na terra. Por isso, muito frequentemente não o dão, mas quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, tomam o de um homem que conheceis e respeitais. Quarto, esse nome emprestado não pode ser considerado como uma fraude. Seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que ocorra assim entre espíritos de uma mesma ordem, porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamento. Quinto,
Assim, quando um espírito protetor se diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito ou a alma do apóstolo desse nome? De modo algum, porque encontrais milhares de pessoas que disseram que seu anjo guardião é São Paulo, ou qualquer outro. Mas que vos importa se o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu vos disse, precisais de um nome, e eles tomam um para se fazerem chamar e reconhecer, como tomais nome de batismo para vos distinguir dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar os dos arcanjos Rafael, São Miguel, etc., sem que isso tenha consequência. De resto, quanto mais um espírito é elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Crede, pois, que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Entre vós, na terra, tendes notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que quereríeis que fôssemos, espiritualmente falando, menos aptos à direção moral dos homens do que aqueles à direção material de seus interesses? Sexto, por que os espíritos que se comunicam tomam tão frequentemente o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e tomam os nomes que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. Sétimo, certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoa ou, como creem alguns, vêm por mandatários encarregados de transmitir seus pensamentos. Por que não viriam em pessoa se o podem? Mas, se o espírito não pode vir, esse será forçosamente um mandatário. Oitavo, o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Aliás, quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais